Saudações, eu sou Chad, e bem-vindo à minha análise das cidades e estruturas semelhantes a castelos na trilogia O Senhor dos Anéis. Neste vídeo, vamos analisar as representações cinematográficas de Edoras, Minas Tirith e a fortaleza de Helm's Deep. Eu amo O Senhor dos Anéis, é uma das minhas séries de filmes favoritas, mas não deixarei meu amor por esta franquia afetar minha objetividade na análise. Então, vamos começar. A primeira coisa que me chama a atenção em Edoras é o tamanho. É quase do tamanho de uma pequena cidade medieval, e isso me parece estranho, porque Edoras deveria ser a capital de Rohan, e como capital, ela simplesmente não é grande o suficiente, especialmente quando tentamos extrapolar o quão grande seria o império e a população de Rohan a partir do tamanho de seu exército. No total, Rohan acaba tendo um exército bastante grande, e para construir um exército desse tamanho você precisa de uma população bastante grande, e o tamanho de Edoras não reflete o tamanho que a capital desta nação deveria refletir. Você pode dizer que os rohaneses estão apenas mais espalhados, não consolidando todos os seus números em um grande local. Seria diferente do que naturalmente aconteceria, pois as pessoas são atraídas para lugares seguros, especialmente em tempos perigosos e incertos, como qualquer período baseado na Idade Média. As cidades são convenientes, têm muitas necessidades e luxos contidos em uma área próxima. Estar em uma área de maior população proporciona maiores oportunidades de negócios, pois há mais pessoas para vender bens ou serviços, e geralmente seriam mais seguras, protegidas por grandes muros. Agora vamos chegar às muralhas de Edoras, que são um pouco estranhas. Quando você tem uma nação com uma certa população, naturalmente terá cidades maiores. E Edoras não reflete isso de forma alguma. A próxima coisa realmente estranha sobre Edoras é que eu não faço ideia de como essas pessoas se alimentam. Não existe nenhuma terra cultivável em local algum. Há muitas terras prontas para serem cultivadas, mas nenhuma colheita real. E essas pessoas são supostamente os mestres dos cavalos. Ok, onde estão seus campos de cavalos? Edoras no momento parece ser apenas uma pequena cidade lançada no meio do nada. Realisticamente, deveria haver muito mais sinais de cultivo humano. Ok, agora para a própria cidade. Parece brilhante. Esta é uma representação tão bela e deslumbrante de uma cidade de fantasia medieval, claramente inspirada em culturas do tipo anglo-saxão nórdico. Tudo parece muito realista em relação a esse estilo de design anglo-saxão nórdico. Simplesmente lindo, puro realismo absoluto, bem aqui, imersão absoluta, simplesmente lindo. E então combinando o tema do cavalo em todas as suas decorações, e olhe para o palácio ou o grande salão, é simplesmente deslumbrante, e esta é uma das coisas que eu absolutamente amo sobre O Senhor dos Anéis. Sua atenção aos pequenos detalhes é simplesmente incrível. Mas eles falharam em alguns dos detalhes maiores, como o tamanho da cidade, terras agrícolas, e agora vamos olhar para as muralhas. Agora, as muralhas têm uma base de pedra com uma estrutura semelhante a uma paliçada de madeira construída em cima dela. Não há nada de errado com este design real. Na verdade, parece muito bom para o que tenta representar. O que não faz sentido aqui é que parece muito fora do lugar com o nível de tecnologia que foi estabelecido no mundo do Senhor dos Anéis, Terra-média. Sabemos que os humanos descobriram como trabalhar a pedra muito bem, basta olhar para Minas Tirith e chegaremos lá, mas eles sabem como fazer muros realmente muito eficazes, e então surge a pergunta: por que diabos eles teriam uma paliçada de madeira ruim quando poderiam ter construído defesas muito melhores? A tecnologia existe, certo? Está no mundo. Talvez os roaneses simplesmente não tenham essa tecnologia. É o que aconteceria na vida real. Eles contratariam pessoas de fora de Gondor e outros lugares para construir os muros para eles. É isso que eles teriam feito, especialmente para a capital. Quer dizer, meu Deus, é aqui que o rei vive. Isso era bastante comum no período medieval. Quando um novo tipo de arquitetura, design ou princípio era desenvolvido e construído em um castelo, as pessoas viam e achavam muito bom. Bem, adivinha o que eles fizeram? Eles contrataram esses arquitetos, os levaram para onde, sabe? Eles queriam construir seus próprios castelos e os fizeram construir os castelos para eles, porque eles sabem bem, aqueles lá são muito melhores.
Eu quero um assim, porque quero me proteger no melhor nível tecnológico que foi alcançado em nosso mundo. E então, essas paredes ao redor de Edoras realmente estão fora do lugar. Elas são tão primitivas comparadas às outras estruturas defensivas que vemos na Terra-média. Lindo! Maravilhoso! Olhe para esta cidade. Novamente, atenção aos detalhes. Incrível. Mas minha primeira reação a Minas Tirith é muito semelhante à minha reação a Edoras. O tamanho desta cidade não reflete a população que a nação de Gondor deveria ter. É do tamanho de uma pequena cidade medieval, talvez um pouco maior do que uma pequena, mas está longe de ser do tamanho que uma cidade medieval capital seria. Deveria haver outra muralha muito ampla e expansiva que circula ao redor do que vemos aqui, até onde Gandalf está no momento, e então eu diria que é tão grande quanto eu ficaria satisfeito. Mas se eles quisessem aumentar isso porque isso é uma fantasia épica, eles poderiam ter feito isso enorme. E claro, a outra coisa absolutamente bizarra é, novamente, onde diabos está a terra agrícola? Como essas pessoas estão se alimentando? Esses campos deveriam parecer uma colcha de retalhos de terras cultivadas. Agora, olhando para a arquitetura da cidade, é épico em escopo, em como ela se eleva com o lado da montanha. E honestamente, acho que isso poderia ser alcançado com tecnologia de nível medieval. Seria um trabalho e tanto, mas vemos algumas façanhas arquitetônicas simplesmente impressionantes, desde a época medieval e até mesmo antes, como podemos ver no Coliseu. E perdão, se um povo quisesse mesmo construir uma cidade assim, acho que conseguiriam. É profundamente impraticável, ok? E por quê? Bem, quão difícil seria subir para cada novo nível? Seria apenas uma dor absoluta no traseiro. Você consegue imaginar se morasse no segundo nível mais alto, ou até mesmo no terceiro nível mais alto? Querida, vou ver o Bob. Sério? Mas você tem que subir muitas escadas para chegar até ele. Você está certo. Deixa pra lá, vou só tomar uma cerveja. Sinto pena do rei que vive lá no topo. Ele nunca sairia de lá, porque sempre que quisesse ir a algum lugar na cidade, teria que subir tantos degraus. Mas ele é o rei, provavelmente só fará as pessoas o carregarem. Mas você entende o que quero dizer? É profundamente impraticável, especialmente quando você precisa mover mercadorias, suprimentos e coisas do tipo. Seria um pesadelo. Agora existe uma espécie de, você sabe, comparação mais ou menos próxima no mundo real. Não é nem de perto tão extremo. É isso que eu quero dizer, embora um pouco extremo demais. Mas a comparação próxima é o Mont Saint-Michel. A diferença aqui é que não é tão alto quanto Minas Tirith, e não há tantos níveis. Além disso, Mont Saint-Michel nunca foi considerado uma cidade. É uma comuna insular, que é aproximadamente equivalente a um município civil. Ainda assim, há várias comparações possíveis entre Mont Saint-Michel e Minas Tirith. Mas se fôssemos compará-los lado a lado, na minha opinião, ao observá-los, o topo de Mont Saint-Michel alcançaria aproximadamente o segundo ou primeiro nível acima do nível do solo de Minas Tirith. Minas Tirith é muito mais alta, tão alta que na minha mente é impraticável. Eu mudaria isso? Sabe, provavelmente não, porque isso é fantasia, e simplesmente parece incrível e épico. E provavelmente faria mais sentido se houvesse um nível de solo maior, onde o comum dos mortais viveria. E então os ricos, que podem pagar para que as pessoas os levem para cima e para baixo, e para que as coisas sejam carregadas para cima e para baixo, bem, eles podem conseguir que as pessoas façam isso por eles. Assim, os níveis superiores seriam reservados para a elite nobre e rica, de onde poderiam olhar para baixo para aqueles socialmente e literalmente abaixo deles. Agora, tendo dito tudo isso sobre os níveis superiores de Minas Tirith, há uma vantagem muito significativa que poderia tornar mais plausível realmente tê-la em uma cidade. E isso é na defesa. Ter que subir longas e estreitas escadas para chegar a cada nível sucessivo tornaria absolutamente terrível a tentativa de conquistar a cidade. Não há muralhas verdadeiras para romper neste próximo nível, pois a montanha é a própria muralha. Você só precisa subir para alcançar o próximo nível da cidade. E as vias de acesso seriam pequenas e estreitas escadas, que seriam muito facilmente defendidas. Você criaria um gargalo para qualquer inimigo que tentasse subir por elas.
Os níveis estão muito altos para uma torre de cerco chegar perto de alcançar. Sem o uso de magia e outras coisas incríveis que, sabe, poderiam existir em um mundo de fantasia com a tecnologia medieval padrão, eu não vejo como você poderia realmente atacar esses níveis superiores. Agora, existe duplicidade, as táticas padrão do cavalo de Troia, infiltrando pessoas e outras coisas assim, mas estou falando de um ataque padrão. Seria basicamente impossível, e a única coisa que você poderia fazer é recorrer a um cerco prolongado onde você tentaria fazer a cidade passar fome. Então há certa praticidade nestes níveis superiores. Isso tornaria a vida diária um verdadeiro incômodo, mas talvez os cidadãos estejam dispostos a passar pelo desconforto pela segurança. Agora, olhando para as muralhas externas de Minas Tirith, eu simplesmente adoro. Você vê todas aquelas ameias? Elas parecem tão incríveis e são totalmente autênticas. Essas são partes defensivas muito legítimas das muralhas. Olhando para a entrada da cidade, não há necessariamente um portão aqui per se, mas o design de onde esta entrada está realmente proporciona quase tanto benefício quanto o que um portão proporcionaria, o que você notará na entrada. A porta está realmente recuada, ok, da linha externa principal de onde está a muralha. E então a muralha está contornando quando chega à parte onde a porta está, as paredes recuam um pouco, criando uma espécie de alcova pela qual você teria que passar antes de chegar à porta. Este é um design tático muito sólido. Significa que qualquer um que tenta saltar esta muralha vai ser absolutamente alvejado por aqueles nas paredes que estão de ambos os lados, e é exatamente isso que vemos na primeira tentativa dos Goblins e Orcs em tentar derrubar esta porta. Eles são absolutamente demolidos, então sim, ter o portão principal da cidade recuado um pouco na muralha para que possa haver duas paredes laterais para qualquer um que esteja se aproximando é uma arquitetura defensiva muito sólida, mas realmente deveria ter havido uma casa de portão ali. Veja, as defesas medievais adequadas dependem de redundâncias. Se a primeira linha de defesa falhar, queremos algo, um backup que nos permita tentar repeli-los. Uma casa de portão é um exemplo clássico disso. Muitas casas de portão tinham portas duplas, mas nem todas. Uma vez que você irrompe pela primeira porta e portão que a cobria, adivinhe, você tinha que entrar neste prédio que é como um túnel, onde no final dele, para sair da casa do portão, há outra porta e outro portão prendendo as pessoas dentro, e eles então teriam que lidar com buracos de assassinato ou fendas de flecha de ambos os lados, onde eles seriam simplesmente massacrados, seria uma armadilha mortal, novamente camadas de defesa, mas não vemos isso no filme assim que os caras maus rompem a primeira porta. Não há mais nada. Eles estão na cidade agora e é caos nas ruas. Onde, se estivessem empregando princípios adequados de defesa medieval, haveria uma casa de portão atrás desta primeira porta principal que teria prendido os atacantes uma vez que eles a rompessem. A última coisa que acho interessante são as tribuches que estão montadas ao longo das paredes da cidade. Agora, eu nunca realmente vi casos históricos de tribuches, catapultas ou outros equipamentos de cerco sendo montados no topo de muralhas medievais. E sabe, eu fiz uma boa quantidade de pesquisa e, novamente, nunca foi um tópico de conversa ou algo que foi apontado. A principal razão disso? Bem, eu não acho que havia espaço nos parapeitos da muralha para caber trebuchets ou outros equipamentos de cerco e nem mesmo nas torres. É incomum encontrar uma torre grande o suficiente para acomodar um trebuchet, mas e se existisse? E se houvesse, ou você construísse espaço suficiente para montar um trebuchet? Seria prático ou útil? Não, porque se eles realmente quisessem montar um trebuchet para revidar um inimigo atacante que está assaltando seu castelo, você o montaria atrás da parede. Há muitas vantagens em fazer isso. Primeiro, você está sendo protegido pela própria parede, o que tornaria muito mais difícil para o equipamento de cerco inimigo destruir seu trebuchet.
Além disso, dependendo do tamanho do trebuchet, colocá-lo atrás de sua parede pode realmente escondê-lo da visão do inimigo, tornando muito mais difícil para o inimigo usar seus próprios dispositivos de lançamento de rochas grandes para lançar pedregulhos em seu trebuchet e destruí-lo. Então sim, provavelmente teria sido uma ideia melhor em O Senhor dos Anéis para eles terem montado seus trebuchets atrás da muralha externa. Então aí estão meus pensamentos sobre Minas Tirith. Frequentemente confundida com o Abismo de Helm, a Hornburg, que está localizada dentro do Vale do Abismo de Helm, parece ser uma fortaleza bastante sólida. Agora, é um castelo? Isso depende de como você define a palavra castelo. Eu fiz um vídeo inteiro sobre esse assunto. Porque a Hornburg ele é uma fortaleza que usa ameias de estilo medieval. Você pode chamar isso corretamente de um castelo. Embora geralmente a maioria dos castelos serviria como um lugar de governança e também uma residência para a família que o possuía, e por causa disso eu realmente acho que é mais preciso chamar essa estrutura de fortaleza em vez de um castelo. A Hornburg foi construída para proteger a entrada das Cavernas Brilhantes. Não sei muito sobre as Cavernas Brilhantes, mas devem ser estrategicamente importantes, por isso a necessidade da fortaleza. O pequeno vale que fica em frente à entrada das Cavernas Brilhantes e ao lado da parte principal da fortaleza da Hornburg é chamado de Profundo, e a parede que bloqueia o acesso ao Profundo e às Cavernas Brilhantes é a Muralha Profunda. Agora, a parede tem uma barreira para evitar que as pessoas caiam, e parece haver uma espécie de seteiras em intervalos intermediários, formando ameias, e portanto as ameias que são classicamente encontradas em castelos. O problema é que essa barreira só chega até a altura do peito e não oferece quase tanta proteção quanto deveria. Os merlões nas ameias, que é a parte em forma de dente que se projeta para cima, precisam ter a altura da cabeça para fornecer cobertura total para os defensores na parede. Esse é seu propósito fundamental. E por causa disso, essa parede na verdade não tem nenhuma ameia adequada. É apenas uma parede. Isso fica evidente quando as pessoas nela são atingidas pelos Uruk-hai lá embaixo. Isso é uma grande falha no design defensivo desta parede e fortaleza. Se você já viu uma parede de castelo com ameias que só chegam até a altura da cintura ou do peito, saiba que são ameias estéticas, não realistas ou funcionais. A outra coisa sobre essa parede é que não há torres intermediárias ou partes nela que se estendem um pouco para fora. Ao ter áreas nas paredes que se estendem um pouco para fora e que podem ser uma espécie de extensão da própria parede ou uma torre, isso proporciona uma plataforma para arqueiros e defensores atirarem lateralmente nos atacantes que estão assaltando as paredes. Sem extensões como essa, os defensores só podem realmente atacar as pessoas que estão diretamente à frente e abaixo deles, e então ângulos para os lados, mas nada perto de ângulos de 90 graus, e isso é uma limitação defensiva. A parte principal da fortaleza de Hornburg é construída na lateral do próprio penhasco. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da natureza do penhasco. Isso significa que a fortaleza só precisa defender um lado principal, então não pode ser atacada por trás. Mas também significa que coisas podem cair sobre ela do penhasco acima, e se as pessoas conseguirem acesso à parte superior do penhasco e conseguirem provocar algum tipo de deslizamento de terra ou algo assim, bem, a fortaleza estará bastante ferrada. Se essa região recebe neve, tudo bem. E mesmo que a parte da fortaleza de Hornburg não receba neve, mas os topos das montanhas recebam, e eles não estão muito longe, bem. Então, o risco de avalanche também existe. Tudo bem, agora vamos olhar para o portão. A entrada para Hornburg é elevada acima do nível do chão. Isso é uma característica muito adequada e defensiva. Mas então eles não têm uma ponte levadiça separando o portão da rampa que as pessoas têm que subir para alcançá-lo. Isso é simplesmente ridículo quando se trata de defesas de estilo medieval e torna a vantagem de ter essa entrada elevada completamente inútil. Eles precisam passar por uma rampa estreita que os engarrafa, o que é bom. Mas, novamente, esta é a configuração perfeita para ter uma ponte levadiça, e ela não está lá de jeito nenhum. O que simplesmente parece desafiar a razão para mim.
Outra coisa estranha sobre a Casa da Guarda é que não há uma segunda porta. Assim que arrombarem a primeira, estarão dentro. Deveria haver uma porta secundária na parte de trás da Casa da Guarda para prender as pessoas dentro, e então você tem a alegria divertida de usar buracos de assassinato e fendas de flecha para destruir o inimigo uma vez que eles estão lá dentro. Ao olhar para Hornburg, há uma grande oportunidade perdida aqui. Um rio corre todo o caminho para dentro e para baixo sob a parede, o que significa que eles têm água corrente livre para isso, e eles poderiam ter escavado a área na frente da parede profunda e feito um fosso realmente eficaz, um que corria ao longo de todo o comprimento da parede profunda e na frente da fortaleza principal e manter de Hornburg, mas não está lá, outra oportunidade massivamente grande e perdida. Ok, então a Hornburg infelizmente não está realmente à altura no momento. Houve muitos problemas com isso. Há uma coisa, ok, que eu absolutamente amo, e há um mas eu vou chegar lá, mas primeiro deixe-me dizer porque é que é incrível. Este é um dos designs mais eficazes e incríveis que você pode ter em uma fortaleza, e isso é ter duas entradas principais que estão descentralizadas uma da outra. Olhe o que o inimigo terá que fazer se eles conseguirem passar pelo primeiro portão. O segundo portão não está diretamente à frente deles e é necessário um ariete ou algo similar para derrubar a porta da frente. Os arietes costumam ser longos, mas depois de passar pela primeira porta, é necessário fazer uma curva fechada à esquerda. Ângulo de 90 graus à esquerda, e se o ariete for muito longo, não conseguirá contornar esse canto. E então, você faria um loop para outra porta ou outra entrada, e este é um corredor estreito que seria uma armadilha mortal para qualquer um tentando atravessá-lo. Porque existem duas paredes de cada lado, onde o inimigo deveria ser capaz de simplesmente despejar morte sobre os atacantes. E nesta situação, o que realmente aconteceria na primeira muralha externa principal é que deveria haver ameias de ambos os lados na frente, voltada para fora, e também no interior, porque eles vão estar atirando nos inimigos ao longo desse corredor estreito. Mas, novamente no Hornburg, não há meias na face interna desta parede, e então quando o inimigo chega à segunda entrada, é aqui que eu chego ao fundo. Ok, deveria haver outra porta aqui, e melhor ainda, deveria haver outra casa de portão inteira. E com a porta outra casa de portão aqui, não haveria espaço suficiente para o ariete virar e enfrentar a porta porque é muito estreito, e então romper a segunda porta seria um verdadeiro desafio. Mas há uma falha grave aqui, não há porta, é apenas um arco. O quê? O que está acontecendo aqui? Isso é uma falha enorme no design desta fortaleza. É quase uma vitória massiva. Ok, uma das maiores vitórias. E por que você vê isso em castelos históricos? Os dois pontos de entrada descentralizados a que me refiro quando digo que você vê isso em castelos históricos, este é o exato estilo defensivo ou design que você vê no castelo de Beaumaris. A principal casa de portão externa, às vezes chamada de Barbacã, fica descentralizada em relação à segunda casa de portão, e o então, depois que passam pela primeira casa de portão, eles têm que fazer uma curva acentuada à direita de 90 graus para tentar ficar em frente à segunda casa de portão. Mas então há uma parede logo atrás deles impedindo-os de alinhar um ariete, e isso tornaria a tentativa de derrubar a porta da segunda casa de portão a maior curva. Seria impossível, e o castelo de Beaumaris não é o único castelo que faz isso, há outros também. Mas é um ótimo exemplo para mostrar. E então essa é a minha análise da Hornburg, e é interessante porque de uma perspectiva distante ou olhar apenas superficial, parece bastante forte e defensável, mas quando você se aproxima e analisa cada pequena coisa... Infelizmente a Fortaleza Hornburg tem um projeto terrível. E terminamos, essa foi minha análise das cidades e ou estruturas semelhantes a castelos na trilogia O Senhor dos Anéis, especificamente Edoras, Minas Tirith e a Hornburg de Helm's Deep. Obrigado por assistir. Se quiser aprender mais sobre castelos, confira meus outros vídeos sobre o tema. E até a próxima vez, adeus! Se você gostaria de apoiar a Shadiversity ou expressar apreço por um vídeo que gostou muito, torne-se um patrono no Patreon. Sua doação de $1 seria incrível.